Fala, povo de Deus, 39º dia da nossa série Escola de Oração, Salmos capítulo 39, um salmo de Davi. E hoje esse salmo ele tem 13 versículos, mas nós só vamos ler do 1 ao 4, tá? Para eu deixar duas mensagens aqui para o seu coração, para sermos rápido, direto e também porque eu mordi a minha língua. Enquanto eu dormia, eu mordi a minha língua e eu tô com um machucado nela e não tô conseguindo falar muito, tá? Então, paciência. Versículo 1. Eu disse, Davi está falando para ele mesmo, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Então são atitudes e palavras, tá? Não pecarei em palavras. Tem gente que peca muito em palavras, né? Até não faz o mal, não são ações, mas com a sua boca fala muita bobagem, fala o que não deve, dá opinião quando não deve, tá pecando muito com a boca. Aí Davi fala, porém mordaça na minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Então ele está falando que não vai pecar com a boca e que vai pôr mordaça, vai tampar a sua boca enquanto os ímpios estiverem na sua presença. Ou seja, Davi está falando assim, toma cuidado com o que você diz e principalmente com o que você diz na frente de quem não teme a Deus, na frente dos ímpios. Tá entendendo? Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que falamos em toda circunstância, mas principalmente na presença de pessoas que não temem a Deus, porque nós podemos escandalizá-las, porque nós podemos afastá-las de Cristo, porque nós podemos falar algo que elas não estão preparadas para ouvir e receber e logo se escandalizarão. A Bíblia diz que o homem que não peca em palavras é perfeito, ou seja, todos nós pecamos em palavras, porque ninguém é perfeito. Porém, não é por causa disso que não vamos nos esforçar para pecar cada vez menos. Então, a primeira mensagem para você é, cuidado com o que sai da sua boca. Provérbios 18, 21 diz que o poder da vida e da morte está na língua, e quem bem a utilizará comerá do seu fruto. Ou seja, se da sua boca sai vida, você vai receber vida para você. Se da sua boca sai morte, você vai receber morte. Tá entendendo? Então, se você acorda e fala, obrigado, Senhor, por esse dia, toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, esse dia vai ser de bênção, esse dia vai ser de vitória. Eu tô com uns probleminha aqui, outros ali, mas eu creio que Deus vai fazer acontecer o sobrenatural. Você vai movendo a sua fé, você vai movendo o sobrenatural à sua volta com o poder da palavra. Agora, se você acorda e fala, ai, meu Deus, esse trabalho é uma porcaria. Ai, esse carro não presta. Ai, esse ônibus está cheio de novo. E só reclama. Então você vai atraindo isso para sua vida, tá? Hoje eu moro em Portugal. E não são todos, mas muitos portugueses, brasileiro também, mas muitos portugueses, cara, eles reclamam muito, mas reclamam muito, reclama de tudo, entendeu? É algo que tá neles. Talvez nem seja de propósito, eu não sei se eles percebem isso, mas é muito mesmo, sabe? E essas pessoas que reclamam, que não são todos, mas muitos que reclamam, você vê que a vida deles não muda. Então reclama, reclama, reclama e tá sempre na mesma, vive esse ciclo. Por quê? Porque come o fruto da sua própria palavra. Entende? Fica vivendo aquilo que ele mesmo fala sobre ele. Tá? Então, não seja um reclamão, não seja um murmurador e cuidado com o que você fala, principalmente na presença de quem não teme a Deus, porque em vez de salvar alguém, você pode estar gerando morte, você pode estar afastando alguém da presença de Deus. Amém? E aí Davi vai falar no versículo 4, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba o quanto eu sou frágil. Essa oração aqui que Davi está fazendo é bem parecida com a que Moisés fez no Salmo 90. Sim, o Salmo 90 foi escrito por Moisés, onde Moisés fala lá no versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Então é a mesma oração, Moisés está falando, para que eu tenha sabedoria, me ensina a contar os meus dias. E Davi está falando, para que eu saiba o quão frágil eu sou, me mostre o fim dos meus dias. Ou seja, entender que a nossa vida é passageira e curta nessa terra, vai te mostrar que você é frágil, e aí você vai ter que se apoiar no Deus forte, e não no seu próprio braço. E vai te dar sabedoria para você entender que
Não vale a pena morrer emocionalmente, espiritualmente, por coisas desta terra, porque aqui tudo vai passar. Ou seja, ensina-me a contar os meus dias, mostra o fim dos meus dias, Senhor. São homens de Deus como Davi e Moisés fazendo a mesma oração, então nós temos que prestar atenção nisso, porque um foi o maior profeta de todos e o outro foi homem segundo o coração de Deus. Um viu Deus face a face e o outro tem um título que nenhum outro tem. Então, é uma oração que nós precisamos nos atentar e falar, por que esses homens oravam isso? Mostra-me o fim dos meus dias. Foram homens que viveram coisas absurdas na terra. Um viu milagre atrás de milagre, praga atrás de praga, Deus abrindo o mar, Deus mandando maná do céu, nuvem de fogo, coluna de nuvem de dia, e a voz de Deus poderosa como trovão. O outro era pastor de ovelhas, virou rei de Israel, era profeta, era homem segundo o coração de Deus, viveu também o sobrenatural. Dois homens que viveram o sobrenatural, dois homens que na terra conquistaram muita coisa, porque Davi foi rei, se tornou riquíssimo. Quando Moisés foi sair com o povo do Egito, Deus falou o quê? Peça tudo de valor, ouro e prata para os egípcios que eles vão te dar, saíram dali com riqueza também. Então, viveram o sobrenatural de Deus, tiveram riqueza, foram líder, tiveram poder, né? Tiveram tudo que qualquer um de nós poderia querer. Mas os dois estão falando, me ensina a contar os meus dias, me mostra, Senhor. Me mostra que eu não vou viver aqui para sempre, para que os meus olhos não estejam nas coisas dessa terra, mas para que os meus olhos se voltem para Ti. Por que tem hora que a gente se esquece de Deus e os nossos olhos brilham apenas para as coisas da terra? Porque a gente se esquece que aqui é passageiro, mas que a eternidade virá. Não importa, meu amigo, se eu e você conquistarmos o melhor carro do mundo, a melhor casa do mundo, se tivermos dinheiro, se tivermos poder, se formos presidente da república, não vai importar. Se a gente tiver um foguete que vai até a lua e volta, se a gente tiver o nome mais famoso, a conta com mais seguidores, se nós formos reverenciados, aplaudidos, se nós formos o maior pastor, o maior profeta que essa nação já viu, que o mundo já viu, o maior escritor de livros, o médico mais famoso, o empresário mais bem sucedido, não vai importar. No fim das contas não vai importar, porque nós somos frágeis e a nossa vida, ó, é como fumaça, a Bíblia diz, é como vapor, tá aqui, logo some, é tudo muito rápido. Então eu tenho que orar, Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu tenha sabedoria. Me mostra, Senhor, que os meus dias estão chegando ao fim, para que eu não perca tempo com aquilo que não merece, que eu gaste a minha vida nisso. Tem gente, meu amigo do céu, tem gente que conhece a Deus, conhece a palavra de Deus e está gastando a sua vida só com coisas da terra. Precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos ter sonhos aqui. Nós estamos aqui, vivemos aqui, então faz parte do nosso dia a dia. Eu tenho sonhos, eu trabalho, eu estudo, eu me aplico em muitas coisas, gasto muito tempo em muitas coisas da terra, porque aqui estamos. Porém, temos que entender que o nosso alvo não é aqui não é para sempre. Aqui não é para sempre. Tem gente que nunca está satisfeito com o que tem. Tem gente que trabalha tanto que não tem tempo para ir na igreja. Ou precisa descansar, porque no outro dia vai ter que acordar cedo. Sério? É sério? Onde estão os nossos olhos? Onde está o nosso coração? Vai ficar perdendo tempo com as coisas da terra até quando? Minha irmã, meu irmão, nós temos que orar como Davi e Moisés orou. Mostra-me o fim dos meus dias. Como assim? Senhor, me fala, quando é que eu vou partir? Quantos anos eu tenho ainda na terra? Hoje eu tenho 26, eu vou viver mais quanto tempo, Senhor? Porque eu quero entender, para que eu saiba quanto tempo eu tenho para gastar na Tua presença e para me esforçar, para buscar o Senhor, o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar. Me mostra quanto tempo eu tenho, Senhor, para entender que é curto os meus dias. Sabe qual que é a mensagem desse vídeo aqui? Se você fosse morrer hoje, se você fosse morrer amanhã, o que é que você faria? O que é que você faria? Você ia trabalhar 17 horas? Você ia ficar na academia o dia todo em vez de aproveitar o seu filho?
Em vez de aproveitar o seu marido, a sua esposa. Você ia ficar se preocupando a noite toda fazendo contas e contas e contas que você já fez uma dúzia de vezes, ao invés de assistir um filme com a sua família. Você vai ficar dormindo e vendo TV, vendo Jornal Nacional, ao invés de você ir para o culto. Você vai ficar no YouTube, para não falar outro aplicativo aqui, ao invés de ler a Bíblia. Você vai ficar questionando a Deus, ao invés de se arrepender dos seus pecados e falar: hosana nas alturas, salva-me, Senhor. Ó tu que está no alto, salva-me. Esse vídeo é sobre prioridade. Se nós entendermos que o nosso tempo é curto e que a eternidade nos aguarda, a nossa prioridade vai mudar. A nossa prioridade vai mudar. É sobre isso. Eu não sei se eu fui claro até aqui, talvez não. Porque essa palavra mexe com o meu coração, porque rasga a minha alma. Porque muitas vezes eu sou alguém que falha nisso. Eu, Vitor, você que me ouve, saiba, eu sou alguém que falha nisso. Eu sou alguém que falha nisso. Mas eu não quero mais falhar. Eu não quero mais falhar. Eu tô gravando esse vídeo numa manhã. Na noite anterior, tive um tempo na presença de Deus. Chorei na presença de Deus como há tempos não chorava. E entendi mais uma vez que quando eu tô na presença de Deus, mais nada importa. Tudo perde o valor. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é entrar pouco na presença de Deus. Mas a presença de Deus habita comigo. Deus está comigo o tempo todo. Sim, é verdade, mas você está sentindo a presença de Deus o tempo todo? Você está ouvindo a voz de Deus o tempo todo? Se você tiver, pelo amor de Deus, me chama aqui nos comentários para você me ensinar como que faz isso. Me chama no Instagram, no WhatsApp, me liga, vai na minha igreja e fala: Vitor, eu vou te ensinar a sentir a presença de Deus 24 horas por dia na sua vida e ouvir a voz de Deus de forma audível e poderosa 24 horas do seu tempo. Aí você me ensina, porque eu não consigo sentir a presença de Deus o tempo todo. Tem hora que eu estou desligado, tem hora que eu estou no mundo da lua, tem hora que eu estou imerso nas coisas da terra. Só que aí quando a gente entra na presença de Deus e sente de fato, eu estou falando sentir a presença de Deus, sabe? Assim como eu sinto a minha mão agarrando a outra aqui, ó, sentir a presença de Deus me tocar, me abraçar, me envolver, ouvir a voz do Espírito Santo de verdade. Naquele momento eu comecei a chorar e falei: Deus, o meu problema, eu falei para mim mesmo e para Deus, então compartilhando com você hoje na manhã seguinte, eu falei: o meu problema, Senhor, é que eu não entro o suficiente na tua presença como deve ser, porque se eu fizesse, eu entenderia todos os dias da minha vida que não há nada mais importante e valioso do que a tua presença. Aí Deus falou comigo: eu sou a sua prosperidade. Sabe por quê? Porque eu, Vitor, muitas vezes fico preocupado com coisas da terra. Fico pensando em como conquistar isso, em como conquistar aquilo, em como fazer tal coisa acontecer, em como investir, em como ganhar, em como lucrar e isso e aquilo. Porque é o normal, mas muitas vezes eu fico com a cabeça muito nisso. Deus falou: eu sou a sua prosperidade. E eu entendi: Senhor, é verdade. Não adianta eu ganhar o mundo todo, mas não ter a tua presença. Prosperidade de verdade é ter a tua presença, porque a sua presença é o bem mais valioso que eu possuo. Eu posso ter o melhor relógio, eu posso ter a melhor roupa, eu posso ter tudo, mas se eu não tiver a presença de Deus eu não tenho nada. Mas nós só entendemos isso verdadeiramente quando entramos na presença de Deus. Agora, quem é que está falando: conta os meus dias, Senhor, me mostra, me ensina a contar os meus dias? Os dois homens que talvez mais entravam na presença de Deus: Davi e Moisés. Davi e Moisés. Não é qualquer um, não é qualquer um. Os homens que mais entravam na presença de Deus estão falando: me mostra os meus dias finais, para que eu valorize cada dia mais a eternidade ao seu lado. Esse é o nosso erro. É não entrar tanto na presença de Deus. É nos enganar dizendo:
Não, eu sou super amigo de Deus. Deus é meu amigo, eu falo com Ele todo dia. Você pode falar com Ele todo dia rapidinho na sua mente. Mas quantas vezes você ouve de verdade Ele falando com você? Quantas vezes você sente de verdade Ele tocando em você? Ele chegando, o ambiente sendo transformado, a atmosfera mudando, o corpo arrepia, o peito queima, a lágrima desce. A paz que excede todo entendimento toma conta do seu ser. Quando é que isso acontece? Quanto mais isso acontecer, mais você vai voltar o seu coração e os seus olhos para Ele. Porque é só quem prova da presença que entende que a presença de Deus vale mais do que tudo. A presença de Deus vale mais do que a minha própria vida. E é por isso que o próprio Davi, lá no Salmo 51, versículo 11, meu versículo favorito, ele diz: não me lance fora da tua presença, Senhor, e não retire de mim o teu Santo Espírito. Ele está falando, me tira tudo, o trono, a coroa, a fama, a riqueza, o poder, tudo, só não me tira a tua presença, tá? Essa é a mensagem do dia de hoje. Eu não vou me estender, porque esse é um assunto que eu gosto de falar muito, e se eu ficar falando esse vídeo vai ter 1 hora, não era nem para ter 16 minutos como já está tendo aqui, tá? Mas que o Senhor te abençoe e que na escola de oração de hoje, na aula de hoje, nós possamos aprender com Davi e Moisés a orar: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Ensina-me que eu não vou viver aqui para sempre, para que eu valorize o que realmente precisa ser valorizado. O Senhor, a tua presença, a tua palavra, a minha família, aqueles a quem eu amo, a minha própria vida e assim por diante. Amém? Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Eu te espero aqui amanhã no capítulo 40.